desportistas, sejam bem-vindos a mais um Dragão Autêntico. Hoje vamos abordar aqui uma semana com dois jogos, portanto vamos abordar estes mesmos dois jogos. Atlético de Madrid e Futebol Clube do Porto foi o primeiro jogo, a meio da semana. Infelizmente o Porto sai de Madrid com uma derrota, até um bocadinho injusta e revoltante, não é? Para a nação portista, que estou a perder daquela forma. Sim. Já lá vamos. E depois uma boa resposta no campeonato, pelo menos em termos de resultados, e ganhamos 3-0 ao Desportivo de Chaves. Começando então por esse jogo em Madrid, Dragão 27, o que é que te pareceu? Foi um bom jogo do Porto e Parece que já vimos aquilo em algum lado, não é? Voltou-se a repetir um bocadinho a história do ano passado. Houve muita infelicidade. Acho que apesar de tudo, o ano passado, particularmente no Dragão, o Atlético fez mais porque o Porto fosse infeliz, porque de alguma maneira também foi muito letal nas suas incursões. Desta vez quase que até houve uma altura que eu até tomei uma nota em que o Simeone, por volta dos 60 e tal minutos, estava a pedir calma aos jogadores do Atlético porque estava a ver o Porto a ir para cima deles para ganhar o jogo. Portanto, o Porto esteve muito bem. Eu acho que até foi a entrada do Atlético que foi um bocadinho intensa, foi mais assim impressionante, mas depois o Porto assumiu o jogo e o Porto jogou como grande equipa com estaleca europeia, não é? Esteve muito bem a todos os níveis. Houve particularmente na segunda parte em que de facto o Futebol do Porto teve falhanços sucessivos, não aproveitou. É um bocadinho o velho problema. Quem de facto tem instinto matador na frente, nós não temos esses jogadores com instinto matador, porque tem que falhar muito para acertar. Inclusive há lá várias jogadas, nomeadamente aquele remate do Eustáquio que faz o Oblak, tem uma defesa fabulosa. O Porto esteve muito bem. Depois, de alguma maneira, naturalmente que o Sérgio está muito revoltado com toda a imprensa, com toda a comunicação social e muito zangado porque ele gosta muito do Taremi. E tem razões para gostar, porque ele é um jogador que se envolve muito, é um jogador que dá tudo à equipa, é um jogador que certamente nos treinos também dá tudo o que o Sérgio pede, mas teve um erro verdadeiramente infantil e não é um erro fortuito. Não. É algo que ele já faz com alguma normalidade até. Tu já tens dito isso, ele às vezes prefere forçar a falta do que até tentar ficar em posição de rematar e fazer o golo. E mais do que isso mesmo, eventualmente às vezes sofrendo o toque, pode-se às vezes continuar. E ele prefere... Acho que até já vimos isso com o Evanilson. Houve uma ocasião que ele até foi a tropeçar e depois rematou mesmo assim. E isso condicionou completamente, porque de alguma maneira, inclusive o próprio Simeone, a meio da segunda parte, quando está a pedir calma à equipa, ele muda, ele dá sinais à equipa para defender o resultado, até com as alterações que fez de gente que fez entrada que estava no banco. Portanto, gente mais defensiva. E depois, de repente, ele vê-se, mas eu até estou agora a jogar com 10. E azar dos azares, em cima disso, mesmo assim o Porto sofre o golo com 10, vai para cima e marca o empate. Mas em cima disso, azar dos azares, lesão do Otávio. E portanto, se havia um jogador com a intensidade do Otávio que também segurava aquele meio campo, o Porto deixou de ter capacidade defensiva, já com as alterações que tinha operado, quase que não tinha capacidade defensiva no meio campo. O Bruno Costa é um jogador de baixa rotação, não é? Em termos defensivos. Sim. E portanto não soube fazer. Sentiu-se imenso. Não soube fazer aquilo que sabe tão bem fazer o Otávio. E o Atlético aproveitou naquela ponta final. Depois também aquela mesmo já depois de conseguir o empate, eu fiquei louco com aquele empate. Que o Porto até nem merecia o empate, merecia a vitória. Mas mesmo assim, na última jogada do desafio, já também até um bocado para além do que era o prolongamento recomendável, não é? O Futebol Clube do Porto acaba por sofrer o golo, daquele corte do João Mário. Portanto, foi um jogo de infelicidade. Acho que o Porto
corte João Mário que dá o canto, exatamente. Acho que o Futebol Clube do Porto até mereceria ganhar, agora o empate claramente, mas até mereceria ganhar. Sim. Agora o do Atlético também não é novidade nenhuma, porque o Atlético é isto, o Atlético mesmo isso. Quando houve 2 anos consecutivos que foi à final da Liga dos Campeões, e até acho que jogou os 2 jogos nessa altura com o Real Madrid, se não estou em erro. Não foram consecutivos, mas foram quase. Um ano faltou e depois foi logo no ano a seguir. Assim, e também, até ao momento, mesmo na própria final, até ao momento eles iam ganhando. Portanto, é aquela equipa cínica, uma equipa. O resultadismo máximo. Que também já é quase a roçar o nojo. Mas pronto. Irrita jogar contra equipas assim. Mas também, só mesmo para concluir da minha parte, se me permites, em cima disso, houve também a sorte, quer dizer, porque não. É isso que eu ia dizer, porque. Não é só a eficácia do resultadismo, é também a sorte. Houve ali sorte. Exatamente. E acho que o espelho da sorte é o primeiro golo que a bola faz um chapéu perfeito ao Diogo Costa depois de ressaltar um jogador do Porto. Quer dizer, aí não venham a dizer que foi uma grande estratégia do Atlético, aí foi sorte, por aí duro. Pá, custa perder. Eu já temia muito isso, temo também ir à Alemanha, acho que vai ser muito complicado, que o Porto dá-se muito mal nestes jogos, historicamente são adversários difíceis. O Atlético de Madrid, esses anos que tu foste realçando, apesar de tudo, foram os anos de ouro daqui do chulismo, não é? Sim, do Simeone. Sim. Porque a verdade é que é uma equipa que está um bocadinho já ultrapassada e isto já não convence ninguém e já nem resulta assim tanto. Estão na Liga Espanhola, eles estão super irregulares, perdem muitas vezes. Este fim de semana ganharam, mas muito irregulares. Mas de facto na Liga dos Campeões vem ao de cima a concentração máxima, portanto acaba por ir resultando bem. E eu já referi o ano passado, eles acabam por ser eliminados apenas nos quartos de final pelo Manchester City, portanto para além de terem passado o Porto ainda passaram os oitavos, salvo erro com o Manchester United na altura, e ainda passaram, e portanto só o City foi 1-0 e o City, porque é complicadíssimo marcar esta equipe. Isso aqui tem. O que é engraçado é que de facto o Porto tem oportunidades para fazer golos, mas depois somos anjinhos e mais do que sermos anjinhos, não temos qualidade para jogar a este nível, para ter aquelas 4, 5 oportunidades flagrantes e em 4, 5 fazer 3, 4 golos. Não, nós precisamos de 10 para fazer 1. E isso aqui na nossa liga, ok? Porque tu fazes 20, 30 oportunidades e acaba por chegar. Na Liga dos Campeões tens de fazer golos nas oportunidades que tens e o Porto não faz. E repara, mesmo o assim, espelho disto é o Taremi, o Ivanilson e o Tony Martínez têm quantos golos na Liga dos Campeões? Mesmo eles, mesmo o melhor Taremi e o Ivanilson, que até podes dizer que ok, são bons jogadores, fazem muitos golos por época, na Liga dos Campeões do ano passado, eu não me recordo nenhum golo, nem golo. Eu acho que o ano passado quem faz golos na Liga dos Campeões é o Luís Dias e salvo o Sérgio Oliveira de penalti aqui contra o Atlético de Madrid. Nem outros fizeram golos. Não fazem golos, porque aqui o nível é outro. E tu tens 3, 4 oportunidades e não marcas. Eu recordo-me de vários, uma do João Mário que chutou contra o Oblak, também ainda por cima é um guarda-redes difícil de bater, a própria equipa é difícil, mas o Porto cria essas oportunidades, mas depois, quer dizer, vamos lá e não se faz golo, e eles então, aquele lance de facto é muito injusto, porque acho que se há duas coisas que eu vou dizer da arbitragem é isso, acho que não foi pela arbitragem toda que o Porto perde o jogo, agora não percebi tanta compensação. Sinceramente achei manifestamente exagerado. O jogo foi, acho que o jogo não teve assim tantas quebras quanto isso. E depois, tirando a assistência ao Otávio, foram ali 4, 5 minutos eventualmente. Posso perceber isso, mais 2 ou 3 substituições, dá 7, 8 minutos, ele deu 10, deu 9. Ele deu, acho que até deu 8. Deu 8 e depois foi até aos 100, exatamente. Portanto, e o que é que me custa naquele gol? Custa-me naquele gol que não lhes adiantava absolutamente nada caso o Bruno Costa estivesse na linha. Eu vi muita gente a culpar o Pepe naquele gol, eu acho um disparate, no meu ponto de vista, porque o Pepe é o único que ainda tenta salvar a borrada no caso do Bruno Costa. Que o Bruno Costa, se vocês virem, salvo o Real Witzel que ganha o primeiro poste de cabeça, uma jogada estudada do Atlético. Eles jogam ao primeiro poste e o Griezmann está ali no segundo poste muito inteligentemente
mas não lhes adiantava absolutamente nada. Porquê? Porque ia estar fora de jogo, porque a defesa estava toda alinhada sobre a linha de pequena área. Mas o que é que acontece? O Bruno Costa ficou a dormir e, salvo erro, o Correia, também muito inteligentemente, na minha opinião, a roçar a falta, porque ele bloqueia o Bruno Costa de sair. Vocês, se virem essas imagens, vê-se que o Bruno Costa está aflito para sair e o Correia não deixa. E vão dizer assim, mas não teve impacto nenhum, porque se ele deixasse sair ele estava fora de jogo, não lhes adiantava de nada. Agora, ainda assim, atribuo 70% das culpas ao Bruno Costa, mesmo achando que é falta, porque estava a ver o que é que ele estava ali a fazer. Estava a ver, ele nem que lhe desse um safanão, sai-me da frente, empurrava, ou metia-se dentro da baliza, como tu disseste. Não lhes adiantava nada. E custa perder assim, custa perder nestes detalhes. Agora, acho que o Porto vai ter este problema na Champions. Não se tem 20 oportunidades, nós temos que ser eficazes e não temos um plantel assim tão superlativo para fazer golos nestas poucas oportunidades. Como tínhamos o ano passado o Luís Dias a fazer golos nestas poucas oportunidades. Que era um jogador superlativo. Este ano não temos esses jogadores, portanto, minha gente, vai ser um bocadinho sofrer na Champions. Eu temo um bocadinho disso. Acho que o Porto vai ser competitivo. Tem a obrigação ainda assim de passar o grupo. Mas não mesmo esperem assim, vitórias. Mesmo assim é extraordinária a competitividade que o Sérgio consegue levar à equipa, não é? E por aí a competitividade que ele imprime no jogo, porque de facto um Futebol Clube Porto de segundas linhas, um Futebol Clube Porto de recurso, comparativamente à época passada, acaba por se portar de uma forma fantástica e nem sequer foi aqueles jogos em que o Futebol Clube Porto é estoico a defender ou em termos de disciplina tática. Não tem a ver com isso, tem a ver com disciplina tática sim, mas tem a ver com qualidade de jogo que o Futebol Clube Porto praticou. Só que na verdade tantas oportunidades perdidas não é possível, ainda mais contra uma equipa que é perfeitamente cínica e nos momentos decisivos marca golos e portanto aí e eles tiveram um penalti disparatado, eu nem estava que eles deram-nos um gol, deram-nos um gol, sim, parece de um infantil, exatamente, sim, completamente, já nos deram esse brinde, e depois, quer dizer, ainda fomos sofrer assim, Temos que ganhar o próximo jogo. Temos que ganhar o próximo jogo, é mesmo obrigatório. É obrigatório. O Futebol Clube Porto também é muito diferente, como o Sérgio disse, e muito bem. Esta derrota de Vila do Conde, obviamente, completamente diferente. É uma derrota que até traz revolta pelo seu lado injusto. Sim, mas o Porto já não entrou revoltado face ao que tinha acontecido o ano passado com o Atlético. Sim, devia já ter entrado. O ano passado já meteram nojo, não é? E este ano, sim. Eu temo que eles venham cá o Dragão e ainda ganham mais facilmente. Pois. Eles são complicadíssimos. Pá, o Porto, agora o Futebol Clube Porto também ainda por cima, falando da Liga dos Campeões, perde um jogador importantíssimo que é o Otávio, um jogador com uma rotação e uma intensidade de jogo fantástica. Podemos até mudar já para os Chaves e para os Chaves. Ver o impacto que ele teve já na equipa. O impacto que ele já teve, a falha dele teve na equipa. O Sérgio aqui, relativamente no jogo dos Chaves, acho que foi muito inteligente e fez rotação do plantel e tem que o fazer, inevitavelmente, tem que o fazer. Fez descansar um homem que de facto, como ele também disse, mas às vezes noutros anos ele esquecia-se disso, mas agora ainda bem que não está esquecido, ele tem que dar descanso a pessoas a jogadores que já têm 39 anos e que têm uma predominância, uma importância decisiva, sobretudo em jogos de grande exigência, não é? Como são os jogos das Champions, e portanto fez muito bem descansar o Pepe. O Pepe fez em Madrid, uma coisa impressionante. Ele e o Otávio, acho que foram as duas grandes peças. Mas acho que sim, concordo, que acho que fez muito bem, assim como também fez muito bem em descansar o Zaidu. O Zaidu não é um jogador brilhante, mas é um jogador também mais pendular neste momento. O Wendel é um jogador em crise, numa crise de confiança impressionante, não se percebe. Titular da Bundesliga, que não é propriamente uma liga. Não se compreende mesmo. Está tão inferiorizado mentalmente. Não se compreende mesmo. Aí fez muito bem e de facto rodou um bocadinho, garantiu que o Pepe vai estar, por exemplo, vai ser um elemento decisivo naturalmente no próximo jogo da Champions. Joga já terça-feira. O Futebol do Porto entrou bem, entrou com Chaves, entrou desenvolto, entrou rápido.
O PP entrou a marcar e o PP assumiu um bocadinho as funções do Otávio. Até no posicionamento ele não deixou de estar na ala, mas a derivar para o miolo, não é? Acho que é o jogador que pode fazer melhor. É o jogador que desequilibra, é o jogador que às vezes ainda faz lembrar um bocadinho o Vitinha, porque também rompe linhas, mas não sabe fazer como médio, mas sabe o fazer como o excelente jogador avançado que é, não é? Pronto. Mas foi um jogador-chave, sim. Foi um jogador-chave. O Porto esteve com uma boa dinâmica, também o Galeno muito bem nas derivações, nas deambulações da linha para o interior, até a tentar o remate. O Futebol do Porto acho que esteve muito bem na primeira parte. Na segunda parte morreu. Veio numa toada muito morna. O Chaves também, o treinador, o Campelos, fez ali várias substituições, alterações, porque viu que de facto a equipa estava ali um bocadinho branda também para o Porto, de alguma maneira algum mérito também dos Chaves, mas também alguma apatia, que até o próprio Sérgio depois na conferência de imprensa de alguma forma explica, porque quer se queira quer não, os jogos das Champions deixam sempre marcas até em termos de frescura física, obviamente, não é? Porque as equipas ali não podem dar, têm que dar muito mais da concentração e da competitividade máxima para algo que é mais confortável. Sim. Quer dizer, o Porto não fez um jogo por aí além e facilmente ganhou 3-0 aos Chaves. E na segunda parte viu-se durante bastante tempo, e até tempo demais, um futebol do Porto muito brando, que de alguma maneira foi seguro a defender, mas teve a finalizar e estava a pôr um bocadinho em risco, porque bastava que eles numa fugida marcassem um golo e tudo ficava muito complicado. Depois das substituições, o Futebol do Porto até prova que tem gente boa no banco, não é? Portanto, entrou um Evanilson, ele também fez muito bem. Nesse aspecto eu também não considero mal que ele tenha poupado o Evanilson, que o Evanilson vai ser decisivo no jogo das Champions, porque o Taremi não vai poder jogar, creio eu. E portanto o Evanilson vai ser eu até estou para ver o avançado. Mas quem é que vai jogar com o Evanilson? Pois, essa é que é a grande pergunta. Mas não sei. Não sei se vai jogar Evanilson e Tony Martínez. Ele até pode meter um Namazo, por exemplo. Não sei. Não sei se até mas fez bem também em poupar o André Franco, sem dúvida. Mas entrando o Evanilson, entrando o André Franco, entrando depois o Gonçalo Borges, entrando toda aquela gente irreverente, o Verón. O Taremi é sempre um jogador que faz, no fundo também acaba por mitigar um bocadinho ali algumas lacunas no meio campo, porque é um jogador que faz sempre a ligação, ele faz isso bem, é um jogador de facto que também intenso à sua maneira, porque ele não é muito rápido, mas ele vai sempre... Na Liga dos Campeões nota-se claramente. Onde é que se aquela bola que ele recupera, que dá origem ao segundo golo no Chaves, muito mérito dele, mas não conseguiria recuperar aquela bola, porque tinha jogadores com outra intensidade que não lhe deixavam recuperar a bola. Mas pronto, aí esteve muito bem, e o Futebol do Porto, com as substituições e chegando ao segundo golo, tornou a inverter as coisas, e portanto aí domínio completo. Depois até foi um bocadinho uma gestão e tranquilidade. O próprio Rodrigo Conceição entra muito bem. Eu acho que os filhos do Sérgio Conceição tem o ADN do pai em termos de atitude. Eu acho que eles sofrem por serem filhos de quem são. Eu acho que se não tivessem aquele apelido, acho que jogariam mais, porque eu não vejo em nada o que é que o Rodrigo Conceição é inferior, quer ao João Mário, quer ao PP naquela posição, quer ao Manafá, que pelos vistos está mesmo praticamente para regressar. O que é que o Rodrigo Conceição tem a menos? Digam-me. Atitude, raça, comprometimento defensivo. O que ele dá à equipa, quer dizer, ele entrou, cara, ele completamente. Se pudesse comer relva, comia. Aliás, o ano passado já se via isso com o Chico, porque muitos dos jogos pediam o Chico e ele jogava pouco, não é? Portanto, é ali uma coisa, quase o Sérgio com aquele sentido. A gente vai entender que o Rodrigo só ficou porque o Manafá não está bem. Não está. Ali mais para cautelar. E eu até nem sei se ele não premiou com esta entrada, com este bocadinho de jogo, e se calhar agora vais passar para a equipa B, porque
regressa ao Manafá. Não sei se ele não fará isso. Não sei se não fará isso. Mas estou de acordo contigo, porque naquele bocadinho ele viu-se tudo. Viu-se raça e viu-se qualidade. Tudo o que ele pode dar. Porque ele defende com uma intensidade impressionante e é um jogador que também a atacar e a centrar bolas é muito bom, porque ele de origem é ala, não é? Claro. E de facto o Gonçalo Borges e o Beirão, é o que eu digo, o Porto acho que tem um plantel fraco, apesar de tudo globalmente fraco. Há jogadores e estes jogadores vão despontar, mas ainda não são certezas, vão definir mal, vão decidir mal, vão tomar decisões que não são as melhores nem as mais adequadas para a equipa, mas há aqui muito potencial e acho que apesar de tudo é bem a questão do risco. Mesmo assim acho que vale a pena colocar estes jogadores mais cedo porque o Porto estava adormecido e a partir dali foi uma vertigem ofensiva muito maior. Até se chegou, naturalmente que os golos trazem esse conforto, mas até se chegou a ver outra vez aquela dinâmica, aquela qualidade de troca de bola. Exatamente. Que se viu um bocadinho na época transata, não é? O jogador que eu também tenho aqui uma notinha sobre ele, o André Franco, gostei muito também do André Franco. O André Franco tem de facto requintes de grande nível, de grande qualidade, é um jogador refinado. Curiosamente eu comparei-o, sendo jogadores muito diferentes, mas comparei-o ao Fábio. Ele não tem a qualidade aquela certeza de passe que o Fábio mete uma bola a 30 metros e a bola vai cair ali direitinha. Normalmente. Mas muito interessante. E estando com um bocadinho mais de confiança, ele também faz isso bem, porque ele também passa muito bem, é um jogador que também está quase naquela posição número 10 do jogador vital do último passe, que também o Porto não tem muito, não é? Não tem? Aliás, é o Taremi que tem que fazer isso. É o Taremi que tem que fazer isso, outras vezes o Otávio, pronto, o próprio PP também ali numa missão muito híbrida, muito... Eu estou muito curioso, de facto, já até apontando aqui a seta ao próximo jogo com o Bruges, que é sem Taremi e sem Otávio. Como é que vai ser? Sim, acho que vai ser grande parte desta equipa. Não acredito ver Tony Martínez e Ivan Nilsson. Se vir, será uma surpresa para mim, porque nunca jogaram juntos e de alguma forma o Sérgio viu-os como os matadores, os pontas de lança e não os homens que trabalham e que... O Taremi é um avançado diferente, não é? E o ano passado, quando não jogava o Taremi, jogava o Fábio Vieira, até aconteceu isso. E este ano... E ele vai colocar o André Franco? Ele não é muito de arriscar isso. Mas poderia ser que até seria interessante, um bocadinho quase próximo de um 4-3-3. Ou vai evoluir para um 4-3-3 com Otávio e Galeno. Com PP e Galeno. A servir o Ivan Nilsson, porventura, e reforçar mais o meio campo. Mas com quem? Com o Bruno Costa? Pois. O Grujic acho que ainda não estará 100%. O Grujic parece que já está bem. Já está bem. O Grujic já parece-me que já está bem. Eu também tinha aqui uma notinha que de facto de alguma maneira o Futebol Clube Porto ganhou aqui uma dupla o pivô do meio campo, os pivôs do meio campo. E grande jogo o Uribe e o Eustáquio. E o Eustáquio cada vez mais a assumir-se como o homem todo terreno, não é? Sem dúvida. É um jogador também de muita qualidade e de grande qualidade de passe também. Não tem a criatividade e o gênio de um Vitinha, porque o Vitinha é um Iniesta, pronto, mas é um grande, vai ser um belíssimo jogador. Esqueçamos o Vitinha, mas vai ser um belíssimo jogador. E eu só tenho receio de uma coisa, e o Sérgio muito bem, voltando àquela questão de fazer rodar o plantel, até em termos de poupança física dos jogadores, mas não teve a coragem de mexer nesta dupla, porque esta dupla já está ali tão aliada. Aliás, o Uribe esteve ali mesmo quase no limite, a forçar muito, até incursões na frente e tudo, e isso implica também algum desgaste, e o Uribe convém que esteja sempre muito bem fisicamente, não é? O problema deste ano, com este Mundial disparatado a meio do ano, é que o Porto vai jogar todas as semanas. Sim. Vai ser sempre são 2 jogos, às vezes quase 3, porque depois quando entrarem as outras competições, até a Taça de Portugal, tudo isso, portanto vai jogar sempre Uribe e o Eustáquio. Eu continuo com a minha... Nesta equação poderá entrar também o Grujic, pronto, acho que o Grujic também tem que entrar, sem dúvida. Sem dúvida.
E definitivamente também dar um salto qualitativo, porque a gente não o vê a fazer isso. Reconheço-lhe qualidades para isso, eu pelo menos reconheço, mas não vejo a conseguir isso. A questão é essa, temos ali 4 homens, os que não estão a jogar é o Bruno Costa e o Grujic. Dão-te confianças máximas? Não dá. Não, a mim não dá, também. Eu volto à minha toada. Acho que o Porto passa de talvez o melhor plantel que teve nos anos de Sérgio Conceição para porventura o pior dos piores. Em termos de profundidade e em termos de profundidade a nível de qualidade, porque as segundas linhas são claramente abaixo. Claro. É tal coisa, saiu o Otávio, entrou o Bruno Costa, sentiu-se brutalmente. Claro. Eventualmente nas alas, ok, poderás ter ali extremos e homens de valor, mas em praticamente todas as posições as segundas linhas são muito fracas mesmo. E continuamos com a questão dos laterais, que de facto, na verdade, exemplo, e se calhar, como tu disseste ainda há bocadinho, se calhar até tínhamos lá um lateral a emergir definitivamente como um belíssimo jogador que seria o Rodrigo, mas que não vai ser aposta. Não vai ser aposta. Vamos ver. Agora, acho que mesmo assim, de facto, era tentar passar mesmo assim, acho que há jogos que também, nesse aspecto, falou-se da revolta, neste sentido, a revolta pode trazer um querer afirmar da equipa que eu acho que vai ter continuidade. Eu tenho um bocadinho essa esperança. Esperança e até alguma expectativa. Eu não ponho em causa nunca a atitude da equipa. Acho que não vai chegar. Não vai chegar porque a qualidade não é a mesma. Quer dizer, a nível de Liga dos Campeões, notas brutalmente. Completamente. O Bayer Leverkusen perdeu de forma até, acho algo surpreendente, frente ao Bruges, não é? Mas é uma equipa dificílima. Sim, completamente. É sempre. E é uma equipa que normalmente é daquelas equipas que eles estão sempre, normalmente estão nos oitavos de final. Sim, o Porto dá-se mal, muito mal por aquele tipo de... Mas tem que ser um bocadinho jogo a jogo e também um bocadinho uma gestão muito delicada do próprio plantel e oxalá não haja mais lesões, nem castigos, porque pode haver, de repente um Uribe tem um amarelo, leva um segundo e depois já não joga num terceiro jogo. Por exemplo, e portanto começa também aí. Eu não sei se o próprio Taremi não leva 2 jogos, por exemplo. Pois, tenho essa dúvida. Direto, não foi 2 amarelos, mas não foi um em cada jogo, não sei se isso tem diferença. Pois, confesso que não. Essas coisas estamos sempre a mudar. Também não sei mas sim, e portanto é essas questões. E o Otávio não joga até ao fim da primeira volta. O Bruges e Leverkusen ele não joga, portanto... Sim, porque felizmente a gente viu na bancada com um ótimo sorriso, mas ele não tem condições, porque aquilo é uma coisa muito delicada, leva ali um toque e a coisa agrava-se completamente. Vamos ver qual é a resposta que o Porto dá, mas não sei. E este ano não põe em causa nunca a atitude, sei que vamos tentar ser competitivos ao máximo, mas às vezes vai-se faltar aquele gênio que resolve e que decide jogos. Que este ano já agora também temos muito pouco. Já agora também alguma ousadia, sobretudo usando aqueles elementos criativos, nomeadamente os elementos da aula. É usar um bocadinho isso, até mesmo na própria gestão do plantel. O Sérgio não ter medo de ser usado nisso. Incutindo naturalmente aquele saber estar que ele sabe incutir, não é, às equipas nas Champions, mas também no campeonato. E, naturalmente, dando preferência ao campeonato. Claro. Né? E tens, no caso, o Benfica e o Braga também não arredam pé. Não. O próprio Sporting também não acredito que agora vai continuar sempre aí a perder, porque vai estar a recuperar. Sim. Vais ter que estar sempre a dar o máximo. Não é? Indiscutivelmente. Mas é um desafio muito grande que só mesmo para um treinador como o Sérgio muito complicado é que aguenta uma coisa destas. Este bicampeonato vai ser duro por todos os motivos. E isto, já para não falar, que só precisa meio da época, a direção lembra-se e vem 2 ou 3 peças já deram alguns sinais nesse sentido. Já subrepticiamente a mensagem já está a passar. Preparemos para isso. Olha, passando um bocadinho para as modalidades, só para a nossa habitual referência.
Este fim de semana não correu muito bem, no hockey perdemos 4-2 a Supertaça, António Livramento frente ao Benfica. Normalmente quando há duas competições seguidas com o mesmo oponente, acontece um bocadinho isso, não é? O Porto ganhou a Elite Cup e agora perdeu a Supertaça. E também perdemos a meia final da Supertaça de handball também com o mesmo adversário. Com o Benfica, desculpa, 36-37, após 2 prolongamentos. Um jogo mesmo duro. Também uma referência muito particular ao handball. Acho que temos também uma grande equipe e um grande treinador. Isso eu ia referir. O Magnus é muito bom. Muito bom. E das camadas jovens, os sub-15 continuam imparáveis, 4 vitórias em 4 jogos, ganharam 6-0 ao Tabueiro, os sub-17 5-5, 3-1 ao Vitória, Sport Clube. Os sub-19 andam mais intermitentes, mas venceram 2-0 o Tondela após uma derrota na Youth League. 1-0 também com o Madrid. Se calhar também o cinismo já está nos jovens. Já começa nos jovens, eu confesso que não vi o jogo, mas não me admirava. E o Porto B ganhou, o Porto B está bem este ano, ganhou 1-0 ao Mafra, o gol do João Marcelo, que também é um central. Que está ali com um pé meio na Sim, é claramente, voltando à questão dos centrais, é claramente, até fazendo essa ponte, o Sérgio também não levar ao desgaste que levou o Pepe. Acho que não, porque ele também aprendeu um bocadinho essa questão que o Pepe depois... Não aguento. Mas ali foi de uma brutalidade física. Acho que o Pepe, em Madrid, eu até pensei assim, o Pepe é o único central que está ali, porque ele estava na esquerda a cortar a bola, estava na direita a cortar a bola. Parecia que nem estava mais ninguém. O David Carr também vai se assumindo aos poucos, é normal que ele não tenha aquela confiança também. E já agora também deixa-me referir que a Angélica André, que tu referiste aqui há uns programas, que foi da natação. Ontem também esteve no Dragão, também com os dirigentes e tudo mais, também fizeram esse reconhecimento. Sem dúvida. Também a nível de redes sociais e muitos mesmo em termos de desporto nacional, desporto português, nós estamos agora a chegar um bocadinho ao topo em algumas modalidades que era impensável há uns anos atrás isso acontecer, nomeadamente o handball. Nós nunca tínhamos capacidade competitiva em termos internacionais e também na natação começamos a ter até o próprio nadador, podemos fazer essa referência com todo o fair play, o nadador que neste momento está no Benfica, que de facto fez um feito impressionante. Nós nunca ganhamos uma medalha de ouro em nenhuma competição internacional. Não, isso é impressionante. Sem dúvida. Acho que esta semana está tudo dito, não temos mais nenhuma nota. Vamos ver então agora esta semana Clube Bruges e depois uma deslocação salvo frente ao Estoril. Também difícil sempre. Portanto, acho que são obrigatórias 2 vitórias. Sim. Vamos ver como é que corre. Entretanto, faço-vos o apelo também para irem votando. Ainda estão disponíveis as votações frente ao jogo do Chaves. Decidam e também votem em que acham que foi o melhor em campo. De resto, sigam-nos nas redes sociais, a gente publica lá sempre todo este tipo de informações. E está feito por esta semana. Obrigado a todos que estão desse lado, que têm subscrito o canal, façam-no se ainda não fizeram, partilhem com amigos e é isso. Boa semana a todos e até para a semana. Boa semana, foi um gosto.